Welcome back, everyone. I hope you were able to grab a coffee. So, we are at our... Ok. Deu tempo de todo mundo tomar aí um cafezinho. Então, agora vamos abordar esse tópico aqui. Enfim, voltar aqui com o nosso tópico de liderança e por quê? Por que abordá-lo? Bom, nessa sessão a gente vai ver aqui um ponto de vista de grupos diferentes e o nosso primeiro palestrante aqui do Senegal é o Dr. Akinde Nji. Quem é o Dr. Akinde? O Dr. Akinde é um palestrante sênior na área de estatísticas no Departamento de Química de uma universidade do Camarões. Também ele trabalha com a unidade de laboratórios na sua universidade. O Dr. Akinde teve um papel fundamental no design e na execução de testes clínicos. Também tem sido um consultor para a Organização Mundial de Saúde e com terapia de combinação de opiáceos na Etiópia e na Nigéria. O Dr. Akinde tem uma especialização em design de estudos, incluindo estudos e pesquisas de metodologia científica no Centro Tecnológico da Universidade em que trabalha nos Camarões. É membro da Sociedade de Epidemiologia do Camarões e Dr. Akinde também é coautor de mais de 25 artigos de revisão de pares e foca bastante usando a matemática e estatística para modelar e controlar a determinação da malária nos Camarões e em outros países. E para identificar os seus padrões de transmissão e intervenção, e hoje está estudando um pós-doutorado na área de malária e também participa do consórcio de Capacity Building, ou seja, de formação na África Central e Ocidental. Também está modelando, fazendo uma nova modelagem para a Universidade de Cape Town. O Dr. Akinde também é um membro do consórcio internacional para modelagem de COVID-19, o consórcio ECOMO, e também é membro da Força Tarefa no desenvolvimento da modelagem e das modelagens para a COVID-19. Membro também da comissão técnica especializada em COVID-19. Bom, esse é o Dr. Akinde, em resumo. E, bom, sem mais delongas, Dr. Akinde, a palavra está com o senhor. Bom, pois é, muito obrigado aí por essa gentil apresentação. E nessa tarde, enfim, na última parte dessa sessão de hoje, nós deveríamos compartilhar aqui, sabe, do nosso próprio ponto de vista, ou seja, como a gente vê liderança, mas também usar usar aqui o espaço para falar um pouco das nossas capacidades de liderança na nossa vida prática, na nossa própria vida. Então, bom, deixe-me dizer que na África e nos países francófonos da África, a gente tem a palavra chef para significar o chefe, né? A palavra chefe para ser o chefe. Aqui a gente tem uma palavra ogá no nosso idioma nativo. Então, esse ogá sugere aqui
essa relação de chefia, e eu concordo com todos os palestrantes que fizeram suas exposições hoje em como um líder deveria ser. E queria apenas enfatizar que, na minha opinião, um líder deveria ser deveria ser alguém que pudesse mostrar exemplos. Ou seja, estou falando de mentoria, né? Estou falando de criar digamos, criar uma imitação, né, no bom sentido, de nós mesmos, nos nossos liderados. Bom, eu vou tentar aqui compartilhar meus slides. Bom, um líder, eu tive contato com vocês em 2003, tive contato com essa pessoa aqui em Mali, eu estava, bom, no ano de 2003. Ele, infelizmente, morreu em 2018. Bom, eu também tive outros líderes exemplares, enfim, assim como este homem, muitos outros, fui liderado por eles e, sabe, assim como outros que no nosso país lideraram, essa pessoa atingiu muitos objetivos, ou seja, inspirou muitos cientistas, de fato, muitas conquistas, ou seja, entre as suas conquistas, mais de 600 publicações internacionais, liderando equipes no Mali, e ele foi um membro da Academia de Ciência de Mali em 2016, ele era um membro da Academia Africana de Ciências também, um medalhista da Sociedade Francesa de Patologia Exótica em 2017, ou seja, um membro também do Centro de Ciências Nacionais, e ele sentava ao lado do presidente do Mali, e o senhor Dombo também recebeu do Mali uma honraria especial, e o professor Dombo, nas suas conquistas, foram descritas no seu obituário no Lancet, num periódico muito famoso. Então, vocês estão se perguntando agora por que é que eu estou falando tanto dessa pessoa. Olha, é porque, sabe, eu acho que ele conquistou muito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todas essas conquistas não são suficientes para dizer que uma pessoa é um líder. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é como eu posso ser como esse homem. Ou seja, quantos quiseram copiá-lo, quantos foram inspirados por ele. Então, mas assim, as conquistas não são por si suficientes. Mas o Dr. Dumbo foi um líder e foi sim um mentor. Ele se importou demais com as pessoas. Então, ele interagia com todos os seus estudantes e colegas de trabalho, criando um ambiente de trabalho maravilhoso, de muita confiança e muita equidade. O professor Dumbo não era só um mentor, mas era uma figura quase paterna para muitos ali. E essas pessoas que foram mentoradas, que foram ensinadas, e que aqueles que ainda estão se levantando, tentando ser como esse homem, ele inspirou gerações, sabe? Eu acho que ele vai inspirar aí até a 4ª geração, a partir de agora, com tudo que ele conseguiu. Então, eu acho que ele foi um cientista exemplar. Um dos líderes, uma das qualidades de um bom líder, para mim, que é fundamental, e era
era a sua vontade de fazer com que as pessoas fossem como ele. Então, ele criou uma visão para gerações e gerações que virão depois dele. E o professor Dumbo, ele era um dos mais talentosos cientistas da sua geração. E claro, eu sei, eu já falei sobre ele várias vezes e ele trabalha com a parte de malária. Ele é uma das primeiras pessoas que eu realmente posso dizer que tem voz na África, tanto na parte de vacinação, tanto de estudos de resistência a medicamentos. Exemplifica o tanto que ele construiu as pessoas como líderes e o tanto que ele explorou os colaboradores e o tanto que ele soube lidar com isso. Ele completou seus estudos por alguns anos, ele morreu rapidamente, infelizmente. Vou trabalhar apenas com seu colega, uma das primeiras gerações. Mas é uma honra para mim, de fato. Eu me lembro a primeira vez que eu estava visitando esse centro do Malian de medicina no Mali. Eu fui lá em um workshop de gestão de dados e eu nunca vou esquecer o que todo mundo pensava: ah, vamos pegar seus laptops, venham aqui no corredor que eu vou explicar um pouco sobre Ohawa. Desculpa por esse termo, Ohawa. Eu estou aqui com o Dr. Olinga. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né, nós preparávamos tópicos, equipamentos para as pessoas mais maiores no departamento. Então eu voltei não apenas para um workshop, mas para a gestão com o Pierre, que era médico reconhecido globalmente, um dos líderes, uma das pessoas realmente que fez toda a diferença. Para mim, ele foi incrível. Esse treinamento em Mali não é o único centro de pesquisa à malária, mas ele foi um líder global que realmente fez a diferença e mostrou a importância disso. A qualidade. Você tem um minuto, tudo bem? Senhor Akinde, eu sei que a apresentação está muito boa, mas você poderia concluir, depois falamos durante a sessão de perguntas e respostas. O que que você acha? Ah, sim, sim, tudo bem. O que eu ia dizer é que ele construiu uma equipe de pessoas que realmente saiu de um nível muito baixo para um nível muito alto, e foi uma consequência dele como líder. Ele conseguiu explorar esses membros da equipe de uma forma positiva e conseguiu trazer esse exemplo de liderança. Sim, eu concordo que isso seja um ótimo exemplo, realmente, e ele é um dos pioneiros de um trabalho muito positivo na África. Eu tenho também um testemunho muito grande em relação a ele. Em vários locais eu já ouvi boas histórias. Sim, realmente. Exatamente. Durante a hora das perguntas e respostas, você pode falar um pouco mais. Bom, depois desse próximo palestrante, nós vamos ter tempo para discussão. Então, agora eu vou passar a palavra para o Steve Wandinga. Ele é epidemiologista na Quênia, no Instituto da Quênia, em saúde, e ele entrou na rede da saúde global na Quênia como um dos representantes. E o Steve, ele faz investigações sobre a intersecção
das infecções e doenças não comunicativas. E ele é uma das pessoas que realmente faz toda a diferença na nossa rede de e ele faz toda a diferença nos protocolos da Quênia em relação a isso, e ele consegue gerir essa rede de uma forma muito positiva, faz parte do seu consórcio em saúde. Isso é incrível. É um movimento, ele faz parte desse movimento africano, e agora a palavra é sua, você tem 10 minutos para falar e depois nós vamos conseguir passar para perguntas e respostas, tudo bem? Ok, muito obrigada. Eu espero que você consiga me escutar bem. Essa cena atrás de mim é típica na África. Nós temos muita vida selvagem, é uma bênção para nós e eu adoro fazer parte disso. Muito obrigada por essa apresentação. E o meu colega, Donald, a Kenda e todos que vieram antes de mim, realmente muito obrigada. Agora eu vou tentar continuar a conversa a partir do que eles disseram. Deixa eu ver se os meus slides estão prontos. Sim, vamos compartilhar para você. Nessa manhã, nós gostaríamos de mostrar alguns dos desafios que nós temos aqui em relação à liderança. Eu também gostaria de fornecer algumas soluções sobre o que nós podemos fazer aqui em relação à jornada. Próximo slide. E, basicamente, eu gostaria de mostrar esses 6 pontos. Um sobre os desafios da liderança e eficiência nessa jornada. Estamos falando sobre eficiência e o que faz sentido para esse resultado. E sobre recursos. E é sempre uma tática diferente, não apenas para mim, mas algo que nós podemos melhorar aos poucos. Os desafios da liderança são a eficiência, a efetividade, a desenvolver as nossas equipes. Temos que conseguir equilibrar o que faz com que as pessoas se sintam satisfeitas no seu trabalho, mas ao mesmo tempo, realmente se importar pelas pessoas. Às vezes, precisamos mudar a forma que nós lideramos, temos que ser espertos em relação a isso. Na hora que nós desenvolvemos as equipes, temos que pensar em relação às estatísticas, quando nós estamos falando sobre uma cooperação econômica de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, tem mais ou menos 38 membros, países membros, apenas 1,1% tem PhD ou pesquisas acadêmicas muito mais desenvolvidas. E em 2018 nós vimos que eles tinham mais ou menos uns 40 anos para cima, esses líderes de 1,1% com pesquisas de PhD. Então, se nós juntarmos todos, 1,1% tem PhD. E são membros que
compartilham esse conhecimento mais aprofundado. Precisamos ter uma educação mais continuada para conseguir ter mais pessoas comprometidas a se aprofundar nesses assuntos e ter um treinamento continuado. E métodos que vão estar disponíveis ao mesmo tempo. Temos que conseguir responder continuamente em relação a esses esquemas que nós temos. E uma coisa muito interessante em relação aos países da OCDE é que 52% das mulheres são líderes, comparado a 59% dos homens, 58% dos homens. E ainda temos muito que desenvolver em relação às equipes. E as mulheres estão crescendo bastante em relação à liderança, a essas posições de liderança. Em relação à liderança, novamente, temos que ter o desenvolvimento, a gestão, a inspiração dos outros. Precisamos ver líderes que fornecem apoio, que estão engajados na colaboração, trabalho em colaboração, estabelecendo as atividades das equipes. E temos que nos perguntar o que nós precisamos ter de características quando nós nos tornamos líderes. Eu acredito que isso tenha a ver com a gestão de um líder. Muitas vezes temos pessoas que querem permanecer no status quo, mas como gestores, temos que saber o que faz com que nós mudemos a visão dessas pessoas. Temos partes interessadas internas e externas que vão mostrar como que nós podemos garantir essa mudança nos outros em relação ao que nós fazemos. Próximo slide. Em relação a entender esses desafios da liderança, eu gostaria de selecionar algumas ações e a forma que nós podemos mudar essa forma de agir com as pessoas. Temos que modelar a forma que nós agimos para os outros, compartilhar e inspirar a nossa visão com os outros, porque nós temos que pensar como que nós chegamos a esse local, como que chegamos aonde chegamos. Temos respostas que podem ser compartilhadas nesse momento da reflexão, sem pensarmos nos passos que nos levaram aonde nós estamos agora. Não tem como nós trilharmos esse caminho novamente. Então, outra coisa que é importante é em relação ao desafio desse processo. Temos que ser visionários e entender e encorajar as pessoas a também agirem da mesma forma, verificando quais são as oportunidades e mostrando os tipos de iniciativa que as pessoas precisam ter para inovar e melhorar constantemente, gerando pequenos ganhos para conseguir aprender com as experiências das suas vidas. Quando nós permitimos que as outras pessoas ajam, nós conseguimos nutrir uma colaboração, construindo uma confiança nas pessoas. Eu acredito que as pessoas devem desenvolver uma rede, porque se elas não construírem uma rede, elas não vão conseguir ter as habilidades necessárias para pensar fora da caixa. E dessa forma, nós também podemos encorajar as pessoas a fazer mais com o seu coração, reconhecendo as suas contribuições,
mostrando apreciação pelo seu trabalho em grupo ou individual. Nós conseguimos, dessa forma, mostrar uma autodeterminação e uma competência muito grande. Em relação ao que vocês falaram, em relação ao melhor líder, eu acredito que é algo multifacetado. É uma abordagem multifacetada. Você vai perceber que sem isso você não conseguiria liderar. Você tem que pensar em cada uma dessas áreas. Você precisa interagir com as pessoas que têm um controle interno. Você quer uma pessoa que é íntegra e, ao mesmo tempo, essa pessoa que é íntegra, ela faz o que ela fala e tem necessidade também dessa pessoa ser flexível. Tem algumas situações que, se a pessoa é muito rígida, não tem como, tudo vai à falência. E a pessoa também precisa ter uma alta energia e ser dinâmica. A pessoa precisa passar isso para as pessoas quando ela interage com os mentorados. É importante que ela sempre continue com a energia alta, combinando com a sensibilidade aos outros. Como já foi dito por outros palestrantes, nós realmente precisamos ser sensíveis. As pessoas vêm de diferentes experiências, de diferentes locais, e vamos mostrar para elas como que elas podem lidar com essas situações. Temos que ser inteligentes também para conseguir passar por todas essas situações. Obviamente que isso tem a ver com todas as características do bom líder e temos que conseguir entender tudo isso quando nós estamos lidando com essas nossas características. Como que isso pode mudar por exemplo, de uma pandemia para uma epidemia, ou quando tem muitas coisas acontecendo, ou quando não tem nada acontecendo. Então, em relação à minha jornada, o melhor líder que eu já conheci, eu não vou mencionar o nome, mas eu posso dizer que foi uma combinação de todas essas características que eu compartilhei com vocês. Eu gostaria de dizer que realmente eu sempre vou dar 110% e não 100%. Muito obrigado, professor Steve. Foi, foi ótimo, foi inspirador, muito obrigado. E o senhor ainda está aí? Bom, esse último slide, o doutor Steve congelou por um momento. Bom, o senhor ainda está aí, né? Muito obrigado por confirmar. Obrigado pela apresentação. E a gente vai então aqui passar para a doutora Lindsay Elton, que tem pós-doutora na área de microbiologia. Eu acho que a UCL é Central London, é isso? E essa é a Universidade de Londres, UCL. Ela faz parte de um dos nossos consórcios aqui, parceiros, e trabalha na área de malária, também é um membro, enfim, de uma série de tópicos. Ela trabalha com uma série de tópicos, assim, de sequenciamentos genéticos, de antígenos e outros. Muito obrigado. A palavra está com a senhora. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu acho que queria lhe elogiar como um mestre de cerimônia, como moderador. O senhor está fazendo um ótimo trabalho, obrigado. Bom, meu nome é Lindsay, oi todo mundo. Vou falar aqui sobre o melhor líder que você já conheceu e por quê. Eu acho que todos aqui falaram coisas super interessantes e inspiradoras. Eu nem sei como é que eu posso complementar nesse ponto, sendo a última, enfim, com essa missão de ser a última palestrante, não é? Bom, não existe um único melhor líder, sabe?
É difícil definir tudo isso em uma única personalidade. Eu acho que para ser um bom líder é preciso ter uma série de habilidades bem ecléticas e também uma ótima equipe, né? Bom, e a gente, então, principalmente em configurações multidisciplinares e internacionais, não dá para ser um líder, para ter um líder perfeito numa única pessoa. E agora eu vou falar uma coisa bem minha, né, que eu acho que o que as pessoas pensam de um bom líder é muito subjetivo, porque, enfim, em termos de liderança, as pessoas esperam coisas diferentes, não é? Em termos do que elas queriam ver num líder. Então existem aqui alguns caminhos bem subjetivos para tornar-se um bom líder. Nós, eu acho que só podemos ser experts em múltiplas áreas, né? Como a gente viu aqui, que a gente pode ser bons cientistas em várias áreas, mas a gente, enfim, todo mundo é humano, então todos temos fraquezas, então a perfeição é difícil de atingir. Bom, eu não queria parecer assim pessimista e negativa, mas de repente a gente viu aí já muitas opções inspiradoras de como ser um bom líder, mas talvez a gente poderia aqui talvez ressaltar aqueles maus comportamentos, né, de alguma maneira, em relação a ser líder. E eu acho que por isso que eu escolhi essa abordagem, porque quando a gente entende o que é que não é um bom líder, talvez a gente ganha consciência, coloca luz sobre aspectos que a gente deve evitar. Bom, eu sempre achei que uma má gestão, uma má liderança tem muito a ver com extremismo, sabe? As pessoas não têm tempo para fazer uma gestão, e aí a gente tem uma gestão micro, sabe? E aí não deixa as pessoas se desenvolverem, ou seja, é preciso que a gente compartilhe tempo com as pessoas e para que elas possam ser bem lideradas, ou seja, deixar as pessoas fazer as coisas por si um pouco, sabe? Empoderá-las, deixar que elas provem o seu valor é importante. Em termos de gestão de atividades, sabe? Tem aquela coisa do desequilíbrio entre, sabe, delegar demais e dar muita carga de trabalho. Então, assim, às vezes aquela coisa, a delegação pode tornar-se uma desculpa para, sabe, sobrecarregar as pessoas. Eu acho que isso não é interessante. Uma outra questão, em termos de desequilíbrio, é ser muito rígido no julgamento, nas avaliações, nos feedbacks, sabe? No mundo científico, às vezes os líderes, os acadêmicos, os professores, eles têm aquele estereótipo de serem assustadores, né? Da gente ficar com medo, sabe? De abordá-los e com medo até de conversar sobre algumas coisas pessoais com eles, sabe? Existe esse estereótipo, né? De ser considerado fraco, e também pelo lado deles, eles podem ser bem problemáticos. Por outro lado, a gente tem aí no outro lado da balança a questão de ser muito amigo, ou seja, de ser muito parceiro e a gente confundir a amizade com o profissionalismo. Então, assim, se a gente não... Às vezes os líderes podem ser problemáticos em reconhecer as contribuições da equipe, não é? Sejam científicas ou sejam pessoais, desconsiderar as ideias da equipe, porque os líderes acham que sabem de tudo e que sabem mais e melhor do que todos que lideram, e aquela coisa de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, sabe? O que eu espero ter aprendido com as experiências que eu tive anteriormente, para não repetir isso, né? Bom, agora vamos aos aspectos positivos de ser um bom líder. Bom, aqui eu não tenho ninguém específico em mente, mas eu tenho algumas características de várias pessoas que eu tive entre os mentores que eu tive na minha vida. Ou seja, o exemplo arrasta, não é? Então, o exemplo daqueles turnos noturnos que as pessoas estão, sabe, dispostas a estar lá com você e mostrar
como é que se faz, sabe? Então, ser liderados pelo exemplo é importante. Ter uma abordagem equilibrada, no sentido de lidar com o time, de lidar com o trabalho, com os resultados, com as avaliações. Ser justo e profissional para com todos, de todos os níveis, de todos os rankings, as posições, sabe? Da mais simples à mais, digamos, pomposa. Ser amigável e ter um bom senso de humor, sabe? Eu acho que ajuda bastante quando eles têm uma abordagem bem humorada. Aí a equipe fica mais confortável em compartilhar ideias e até compartilhar problemas. Bom, ter aquela coisa do reconhecimento, né? Sabe? Quando as pessoas me reconheceram quando eu precisei, eu acho que isso foi muito bacana e principalmente em experiências interculturais, sabe? Os gestores e os líderes, eles reconhecem e apreciam, sabe? Quando eu tive esse reconhecimento e apreciação das minhas ideias, eu acho que foi bastante inspirador, foi motivador para que eu trabalhasse ainda mais feedback, né? Eu acho também que é importante que os líderes, eles também façam isso, como eu já disse, ressaltando aqui, para pessoas de diferentes culturas, pessoas que estão lá, que vêm de outras realidades culturais. E, claro, existem muitos ângulos, muitas perspectivas, sabe? Falando de saúde internacional, quando alguém vem de outro aspecto, de outra cultura, sabe? Traz uma visão diferente sobre saúde e vem de outras áreas, pessoas que vêm de outras especialidades. Eu acho que é super bacana reconhecer e apreciar tudo isso. É muito bacana também quando nós temos as nossas ideias para o futuro consideradas e estimuladas. Quando, sabe, você fala para o seu líder, para o seu gestor, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, e eles reconhecem, poxa, isso é bacana, isso é legal, sabe? E não é aquele líder que fica sempre, sabe, tolhendo as suas ideias, dizendo que não presta, que nada serve. Ou seja, ainda que eles reconheçam parcialmente, é muito legal ter esse feedback para que você se sinta estimulado a contribuir mais. Porque, enfim, outra coisa importante é a autoconsciência, né, para que dentro dos próprios líderes, do ponto de vista deles, para que eles também reconheçam que precisam melhorar, que precisam crescer. Bom, era tudo isso que eu queria, ou seja, eu coloquei um pouco do bom e do ruim, e a gente pode encontrar, de repente, um equilíbrio no meio, no caminho do meio. Muito obrigado, Lindsay. E agora nós temos aqui, chegamos aqui ao momento final do nosso painel aqui, na nossa mesa redonda, e para a gente tem aqui temos aqui uma nossa moderadora, que trabalha no Zimbábue como pesquisadora e faz parte aqui da Dr. Júnior Mutsvanga. Agora a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpas aqui, porque eu tive uns problemas ontem e não consegui chegar, mas agora estou aqui nessa oportunidade de falar sobre liderança, ok? E ser mentorado é uma forma muito importante porque nós conseguimos passar isso para os outros e os africanos. Então, a minha jornada tem sido bastante longa e dessa forma, e nós temos diferentes organizações que começaram desde 1990 e nós não tínhamos muitos slides, muitos recursos.
Então, eu vou falar algo muito informativo e inspirador também, sim. Bom, nós começamos em 1995 com diferentes investigadores em Zimbábue. E é uma pesquisa centrada nessa equipe que fornece um convite aberto aos pesquisadores do país e fora do país e da indústria e do governo que podem participar nas reuniões da região. Até o momento, até o momento, nós conseguimos atrair vários pesquisadores para o nosso país, mas não foram tantos quanto gostaríamos. A pesquisa está no formato de responder a essas enquetes relacionadas à mudança das políticas. Então, o que nós fazemos o que nós gostamos de fazer é olhar para essa agenda e tentar realmente responder a essas perguntas com nós gostamos de dar oportunidades e fundos para os nossos pesquisadores. Nós fazemos partes de um consórcio africano de pesquisa que tem crescido bastante desde o início. Em 2007, isso cresceu bastante desde então, e nesse momento vou contar para vocês uma história que pode mostrar um pouco como eu me tornei quem eu sou e como eu cheguei onde eu estou. Eu gostaria de falar do meu predecessor, que era o diretor-geral, que o Peter mencionou. Ele conseguiu identificar o meu potencial muito antes do que eu imaginava. Eu consegui passar por todas as etapas e realmente eu me sinto muito privilegiada. Como uma cientista da área médica, você não quer ficar para trás do microscópio. Muitas vezes nós ficamos olhando para tubos, dentro dos laboratórios, mas com o meu mentor, eu consegui sair do meu casulo. E um dos palestrantes dizia que existiam momentos em que você perdia a sua confiança e aí você perdia tudo, mas você precisa se sentir confiante para realmente entender o seu potencial. Então, em 2017, estávamos conversando e eu ainda era aluna da área médica. E nesse consórcio ele disse, olha, eu falava, olha, não, eu acho que eu vou conseguir, não, eu acho que o Júnior vai continuar no meu lugar. Então eu fiquei várias noites sem dormir, eu não sabia o que fazer,
mas foi essa confiança que me fez ser quem eu sou. E agora eu percebo que eu tinha um papel a cumprir, mentorando outras pessoas. Doutora, isso é muito interessante, mas como não temos apresentação de slides, seria interessante que nós passássemos para a parte de discussão, que aí você consegue responder de uma forma mais dinâmica, tudo bem? E aí, respondendo as perguntas, fica um pouco mais fácil. E aí, eu acho que fica mais fácil, tudo bem? Então, tudo bem. Vamos passar para a pergunta e resposta? E aí, nós temos várias perguntas muito interessantes, e assim fica mais dinâmico. Não precisa ficar preso apenas ao que você está dizendo sem slides. Eu acho que sem esse recurso visual fica mais interessante essa parte de perguntas e respostas, tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Tem muitas perguntas interessantes. Tem uma pergunta em francês. Eu não quero que as pessoas em francês não acham que eu vou aprender, vou deixar de quieto as partes em francês, mas eu vou pegar aqui uma pergunta em francês e vou lê-la para vocês. Temos aqui uma pessoa chamada Júlio. Como é que seria a maneira para fazer a gestão de um grupo com, com as pessoas mais velhas e que são pessoas que acham que, ou seja, um grupo formado por pessoas mais velhas, seniores, que acham que sabem tudo e, e como fazer então a gestão de um grupo dessa forma? A senhora escutou a pergunta em inglês? A senhora conseguiu escutar a pergunta em inglês? Bom, então deixa eu falar de novo em inglês. Eu vou refrasear aqui em inglês. Eu acho que a palestrante, bom, estamos aqui com algumas questões técnicas, mas o que ela quer dizer é como é que a gente pode integrar as pessoas mais antigas e as pessoas mais novas. Como é que a gente integra um time de pessoas mais velhas que acham que sabem tudo com pessoas mais novas que talvez estejam mais pretensiosas? Há um conflito aqui em relação aos líderes mais velhos e mais novos, e é isso que ele está tentando trazer aqui na pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta bastante desafiadora. E quando você é da África, é mais desafiador ainda. Porque quando você está numa equipe em que você tem pessoas que são difíceis de ensinar, se você não muda, você não quer receber um conselho para mudar também. E eu acho que a sua qualidade pessoal como líder e a sua relação está nessa situação. Eu acho que você precisa ir para o outro lado e ver o lado da outra pessoa. Isso é o que nós levamos em consideração. Nós vemos isso na nossa equipe, mas eu acho que todas as pessoas gostam de qualquer coisa que tenha resultado. Se a equipe está desenvolvendo algum tipo de
situação em que você não tem recurso suficiente, acho que essa é outra forma em que a pessoa não se sente fácil de ser liderada. Eu acho que é uma forma de lidar com isso. Você tem que ser aberto a ser liderado. Ótimo. Tudo bem. Alguém gostaria aqui de fazer outra pergunta? Sim, eu gostaria de fazer a pergunta em outro ângulo. Eu acho que a pessoa está falando como que você lida quando você está entrando numa equipe que já está e muitas pessoas já estão nessa equipe há muito tempo. Como que você lida com isso, com novos entrantes? E eu acho que é isso que o Akinde estava dizendo. Nem todas as coisas velhas são ruins e nem todas as coisas novas são boas. Você tem que ter uma transição suave, sem querer mudar tudo de uma vez. Senão, as pessoas podem ter problema com você. Se a transição for suave, você vai conseguir usar o seu colega como o senhor aqui ainda estava dizendo. Você vai conseguir fazer isso de uma forma colaborativa e você vai conseguir entender a sua importância não só para essa pessoa, mas também para a equipe como um todo. Bom, eu só queria falar sobre o que você disse aqui. Nessa situação, eu posso mostrar o que você falou aqui da dinâmica em relação às informações que você estava trazendo aqui e das pessoas que estão à sua volta. Qual que é o momento que você encontra com essa pessoa e realmente pode dizer, olha, você não deve polarizar a minha equipe, senão isso vai criar problemas. Eu acho que é isso que nós temos que levar em consideração. Obrigada a todos. Temos mais perguntas. Temos uma pergunta aqui. A pessoa está dizendo: a maior parte das pessoas está falando sobre como manter essa equipe. E como que podemos fazer isso? Um membro da sua equipe, se isso estiver acontecendo, como que você lida com isso, sem afetar a performance do restante dos membros? Você já fez isso anteriormente? E tem uma necessidade do líder para ser transparente e focado. Eu acho que você não precisa ser super amigo da pessoa, mas você precisa equilibrar a sua amizade com outras variáveis. Então, e se você consegue fazer isso de uma forma positiva, fica mais fácil. Agora, em relação a que tipo de atitude você precisa tomar, tem algumas pessoas que não estão lidando bem com a equipe. Mas em relação à referência,
você precisa saber lidar com qualquer tipo de problema que aparecer. Então, por exemplo, às vezes temos um sistema que está contra essa pessoa, mas temos que ser mais amigáveis com essa pessoa. Então, eu queria só acrescentar aqui que a gente sempre tem gente entrando, sabe, para assistir. Enfim, a gente tem um financiamento e às vezes a gente tem algumas linhas, digamos, algumas deadlines, né, alguns prazos complicados, e a gente tem que falar para esses assistentes que os financiamentos não vão chegar e que a gente vai, sabe, fazer o pedido para novos financiamentos. E, sabe, é interessante utilizar um sistema de recursos onde a gente possa, sabe, utilizar um padrão, digamos assim, de 3 meses, ter uma conversa, assim, fazer submissões de pedidos, fazer inscrições e solicitações 3 meses antes que vença o financiamento, para que as pessoas possam se preparar para conseguir novas oportunidades. De repente não é com o que a gente está trabalhando no momento, mas é como mas é com outra coisa. E a gente, sabe, eu falo isso sempre com o meu staff e o pessoal me chama de, sabe, meio que senhor MacGyver, porque eu consigo resolver tudo, sabe? Eu acabo conseguindo resolver esses problemas de financiamento e, e com certeza a gente fica bem aberto e a gente tem que criar então esse sistema de backup, digamos assim, e às vezes as coisas acontecem dentro de 6 meses, né? Mas a gente tenta resolver com antecipação e sempre a gente procura informar as pessoas sobre as oportunidades que a gente tem. Bom, a gente tem um monte de perguntas aqui, a gente queria ficar aqui, claro, o tempo inteiro e falando sobre isso eternamente, claro, mas falamos aqui sobre qualidades de líderes, etc, etc. E estamos aqui ao final da nossa sessão e queríamos aqui falar para o Leonardo apresentar um espaço para ele, para uma apresentação final, para que ele dê algumas sugestões aqui, para que a gente possa continuar esse excelente compartilhamento de ideias, para que a gente possa criar como a gente pode fazer um espaço de trocas de informações e conhecimento. Jean-Pierre, olha, eu acho que foi tudo maravilhoso. Nós tivemos aqui excelentes apresentações. Como a nossa colega doutora Brenda disse, sabe, fazer redes, sabe, as redes vão continuar a florescer, porque a maioria dos participantes, às vezes, sabe, ficam assim, se perguntando quem é esse pessoal mesmo? Quem é esse pessoal que está aparecendo aqui, falando isso e aquilo? Olha, aqui eu queria mostrar um pouco sobre quem somos nós. Nós temos aqui essa série de projetos de redes que são financiadas por diversos setores, como o Dr. Jean-Pierre disse. Nós temos a CANTAM, da África Central, temos a EACCR, do leste. Enfim, temos aqui uma rede, ou redes de redes, que ligam aqui partes aqui do continente africano. Então, aqueles ou aquelas que estiverem interessados em saber o que a gente faz, e temos aqui os links da Cantam, da ECA, da Tessanui, da Wanatam. Então, vocês, enfim, e todas são redes de excelência, ok? E como parte dessa rede, nós temos o Alert e Pandora, que são contribuições de alertas epidemiológicos. Okay?
Então, tudo isso aqui está por trás, digamos assim, de todas essas redes, e estamos trabalhando juntos como rede. E se você estiver interessado ou interessada, você pode entrar nessa rede e nós vamos tentar colocar vocês, sabe, a par de tudo que está acontecendo e de tudo que for necessário. E, sabe, é isso. Então, vamos juntos, acessem a plataforma para que a gente cresça. Todos os participantes podem se engajar aqui através da TGHN, ou seja, a rede de saúde global, e conhecer melhor sobre essas sub-redes, sobre todo esse network. Então, sejam partes dessa equipe, sejam partes desses workshops, sabe? A gente quer isso mesmo, a gente quer novos participantes, a gente quer aumentar a nossa rede. Muito obrigado pela sua participação e eu desejo a todos e a todas um excelente fim de semana. Muito obrigado, Leonardo, e muito obrigado a todos vocês pela sua participação massiva nesse workshop. Muito obrigado a todos os painelistas por terem aceitado esse convite e muito obrigado aos organizadores, eles foram ótimos. Nós, sabe, recebemos vários comentários, várias perguntas e estamos felizes com eles. Nós não vamos jogar esses comentários, não vamos deixá-los para lá, tá bom? Nós vamos responder, nós vamos pedir aos painelistas para que respondam todas as perguntas. Assim como a gravação dessa sessão e também material adicional será compartilhado. Vocês vão poder entrar num determinado... Nós temos aqui o endereço na janela de chat, de conversação. Vocês podem pegar esses endereços para acessar o repositório de arquivos. Também pedimos que vocês preencham o formulário de avaliação, porque é muito bom para a nossa melhoria. Então, está sendo enviado esses links, esses enlaces, essas direções da internet estão sendo mandadas aqui na janela de conversação. E muito obrigado pelo dia de hoje, aos painelistas, novamente aos espectadores. Nós vamos fechar essa sessão agora e, em nome da nossa equipe de interpretação, agradecemos a todos, ficamos abertos aos seus feedbacks. Muito obrigado.